a estrela do céu. A palavra de Deus, ela tem essa capacidade, a gente faz a leitura e precisa ser ungido pela palavra. O que é ser ungido? Ungido é literalmente esfregar. Então o pastor, o sacerdote, o homem, a mulher de Deus, quando prega, é como se ele esfregasse, é porque é uma coisa tão santa que fica ruim de usar, mas o sentido é esse. Eu te unjo, eu passo a palavra em você para ela impregnar na sua vida e o que é que a gente faz? A Bíblia diz, escondi a tua palavra no meu coração. Então, à medida que é como um bálsamo que é passado na gente, né? Então, a leitura desse texto, Deuteronômio o livro são 5 livros, né, no Antigo Testamento do Pentateuco. E Deuteronômio fala de leis, fala de lembrar, fala do cuidado de Deus. E esse texto especificamente, ele está dizendo, lembre-se. Mas ele está dizendo para a gente lembrar de um jeito diferente de como a gente é estimulado a lembrar hoje. Não perdoe não, se lembre, seja mal, se lembre. As lembranças, você não esqueça aquele trauma, aquela ferida, aquela traição, aquela covardia, aquela decepção. Se lembre, isso aí é o inimigo da minha alma e para a tua alma. Ele não quer que você lembre da maneira correta. E Deus ele já começa anunciando assim, lembre até aonde você chegou. Você tem multiplicado muitíssimos. E a Bíblia, nesse texto aqui que eu acabei de ler, um versículo apenas, diz, a forma que Deus vê você, eu te multipliquei como as estrelas do céu. E talvez no mundo de hoje, onde há o oferecimento, estamos vivendo um tempo que todo dia é oferecido milhões de novas felicidades, né? Onde a gente está praticamente impedido de ser feliz, porque todo dia tem uma felicidade diferente e nunca está na nossa mão. A felicidade está sempre na mão de outra pessoa, na compra de alguma outra coisa, no chegar em algum outro lugar. É uma instância, uma estação que não se chega nunca, essa da satisfação, porque isso somos estimulados 24 horas por dia, nos comerciais, nos influencers, na televisão, todo mundo querendo dizer, mas Deus está dizendo nessa noite para mim e para você, lembre-se aonde você já chegou. Ainda não é aquilo que é definitivo de Deus, porque enquanto Deus não botar o ponto final, não é o ponto final da tua história. Mas às vezes ainda não é aquilo que a gente está lutando, mas por não estar ainda no lugar ideal que você idealizou, não, o meu plano é esse, meu plano para minha família é esse, meu plano para minha empresa, para o meu emprego, para o meu estudo. Então estamos em processo, em caminhada. E nesse processo de caminhada, o que eu trago para a minha vida e para a tua vida é esse cuidado de Deus. E ele apresenta o nosso passado não para reabrir feridas, é para dizer, olha, você chegou e chegou aqui com o cuidado dele. Tem pessoas oferecendo coisas à nossa vida, mas Deus oferece cuidado. E um cuidado legítimo, é um cuidado que não é um cuidado interesseiro. Essa palavra, lembra-te, né? É zaká, não é casar, é zaká. Tá vendo? Trazer o passado para mudar a maneira que eu estou vendo o presente. Como é que eu poderia dizer isso de uma forma que todos nós possamos compreender? Se eu só me lembro dos momentos difíceis e refuto e apago tudo que é bom, tudo que foi ajuda, tudo que foi milagre, eu vou enxergar a dificuldade de hoje com um espelho do que eu digo, não, vai ser, porque eu vou me tornar uma pessoa pessimista. Então Deus, nessa palavra, o segredo do que eu tenho trazido aqui, insistentemente, culto, pregação após pregação,
né, dia após dia, é trazendo a revelação de uma palavra poderosa do que está escondido dentro. E aquilo que eu pregar aqui, você pode anotar, pode fazer o recorte, pode pesquisar no GPT, no Google, no Grok, seja lá onde você desejar, e esse vai ser o resultado. Então eu trago os segredos da palavra de Deus para você dizer: isso faz sentido na minha vida, eu vou agir assim, e a vontade perfeita, boa e agradável de Deus vai se realizar na sua vida. Então essa palavra Zaká é trazer o passado para mudar a nossa atitude agora. Não é o passado ruim, a lembrança ruim só entristece o presente. O passado do saber a grandeza que você andou debaixo das asas de Deus o tempo todo, coberto, protegido, impulsionado no sopro do Senhor, te faz entender. Tá difícil a situação tá adversa, tá vendo isso, aquilo, mas eu tô me lembrando como foi que eu superei. É um tipo de egoísmo você não querer lembrar dessa forma. Eu conheço, chama mesquinheza. Eu já lidei com pessoas mesquinhas. Eu já lidei com pessoas que é tão difícil que quando você bota a mão, parece que tem uma parede na testa da pessoa e você tem que demorar ali para tentar romper aquilo, de tamanho os impedimentos que não é que foi colocado por outra pessoa, é a própria pessoa. Isso já aconteceu. Isso atormenta meu coração. Enquanto tem pessoas que a gente estende a mão, a pessoa já balança ali, porque é um território que é permitido Deus entrar, a bênção de Deus entrar, a ação de Deus entrar, mas tem pessoas que são mesquinhas na alma e precisa ser quebrado isso para a vida melhorar, porque esse ciclo precisa parar, esse ciclo de estagnado. Então, mais uma vez eu vou dizer: Zaká, trazer o passado para mudar a sua atitude agora. Tem um texto que nas igrejas da Metodista Wesleyana, durante muito tempo, não sei hoje, porque tudo vai evoluindo, né? Mas durante muito tempo nós usávamos ao final teobrado, né? Declarava um versículo da Bíblia. E entre as igrejas, muitas igrejas que eu pastorei, tinha uma que dizia assim: até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. É a junção de dois versículos. Até aqui nos ajudou o Senhor, é Ebenezer. Josué chegou, botou uma pedra. Ele não está dizendo: a partir daqui Deus não vai abençoar. Ele está dizendo: eu reconheço que até aqui onde eu botei essa pedra, talvez ele tenha até receio de fazer isso, né? Achando que fazendo isso, aí Deus não vai abençoar daquela pedra para frente. Ele está estabelecendo um marco. Eu estou edificando um altar, um marco de adoração ao Senhor. Até aqui, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. E as dificuldades, eu não sou uma pessoa aleatória, uma pessoa desconectada, disfuncional, que não entende a realidade, que só prega. Não, eu sei que dificuldade está na vida de todo mundo tem luta, todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem adversidade, todo mundo tem um leão, um urso e outros bichos que passar na frente. A gente é desse jeito, diz que não pode nem usar arma, é na tapa, né? Então a gente tem que matar um urso na tapa, ecologicamente, na paz de Cristo, matar um urso na tapa, na paz de Cristo também, e por aí vai, né? Então as lutas, eu reconheço que existem muitas dificuldades, mas essas dificuldades foram preparadas pelo adversário para nos matar, para nos parar, para nos frear, para nos derrotar. E o que eu vim dizer nessa noite é: olhe até onde você chegou. Como sempre, aí eu vou trazendo assim os conceitos paralelos para fundamentar. Na neurociência, tá certo? Ela diz que em momentos de tempo de crise, qualquer crise que a gente entre, o cérebro entra em estado de sobrevivência. Nós somos cristãos e acreditamos no evolucionismo, quer dizer, a ciência acredita no evolucionismo, né? E nós acreditamos no que está previsto na palavra de Deus. Essa é a maneira de nós entendemos. E não desconsideramos, porque os dinossauros estão aí e tal. Como é que eu vou equacionar? Eu não sei, querido. Eu não sou antropólogo, eu não tenho... Você viu até a dificuldade que eu tive para achar um conceito correto na hora, porque não era nem o que eu estava pensando na hora aqui. Mas
o nosso cérebro, ele carrega umas coisas dos tempos primórdios. Por que a gente tem medo do escuro? Porque o escuro é insegurança. Por que a luz traz conforto? Porque a ciência ensina que quando o homem aquecia uma chama dentro de uma fogueira, dentro de uma caverna, ele era aquecido, os animais tinham medo daquele brilho, daquele fogo, e ele se sentia protegido. Então a gente tem receio da escuridão pela insegurança. Tá certo? A escuridão traz insegurança na vida da gente. Então tem alguns códigos genéticos de defesa que a gente está dentro da gente. Somos cristãos, mas não somos tolos. Então está dentro da gente, é comprovado pela ciência. Em tal situação, o ser humano, não é o ser humano que nasceu no zodíaco tal, não, o ser humano vai agir assim em determinadas situações. E dentro desse agir assim, um age dessa forma, o outro de outra forma, cada um. Aí vai da natureza, do perfil de cada pessoa. Mas em tempo de dificuldade, o nosso cérebro entra em estado de sobrevivência. Eu estou só explicando porque é que quando a situação vem, a gente só se lembra dos exemplos mais negativos. Eu estou te explicando porque é que isso acontece no cérebro da gente. Porque que eu podia me lembrar, tá uma dificuldade e imediatamente vinha a lembrança. Não, mas eu passei desde a infância, é muito tempo. Desde bebê, desde que eu saí do peito, é tempo demais. Então eu podia selecionar só o que é bom. Mas por que é que quando vem uma dificuldade, aí não vem um pensamento de suporte? Precisa de alguém chegar e dizer, não, lembre, Deus tem abençoado. Eu preciso de um sacerdote, um homem, uma mulher, chegar para você e dizer, não, tenha calma, Deus tem abençoado você, Ele vai cuidar de você. Porque naturalmente o cérebro tem uma crise, ele não quer saber se está na alta sociedade, século XXI, é crise. E crise é sobrevivência, ele não faz, o cérebro, essa parte, também não estou esmiuçando a questão não é isso. Eu estou só dizendo que ele tem uma autonomia que ele não explica bem a situação. Ele não quer saber se você é um homem das cavernas, se você é um homem feudal, do tempo do império, ou se você é um homem moderno ou pós-moderno. Ele faz a leitura, é uma crise, tempo de sobrevivência. E em tempo de sobrevivência, liga-se a alguns alertas espontâneos do nosso corpo, entendeu? É como um susto, a pessoa teve um susto tão grande que se urinou. Por quê? Porque teve medo? Não, é porque isso é um ato de defesa, para ficar mais leve, para fugir. Enquanto ser humano, um ser da terra, então faz isso, entendeu? Algumas respostas biológicas, tá certo? Então, quando a gente entra num período de dificuldade, a gente entra nesse modo de sobrevivência. E o modo de sobrevivência tem que levar você a um estado de alerta e de cuidado para você ser. Não pode haver o baixar a guarda, né? Se fosse um pensamento só positivo, o cara diz, não, vai dar tudo certo, mas o cérebro está dizendo, não, você precisa entrar em estado de alerta, você precisa resolver isso. Entendeu? E acenda aquela lâmpadazinha, o cérebro acende para evitar o risco, tá entendendo? E lá na frente, aí você é aconselhado, Deus toca em alguém, toca no seu coração, fala com você, e realmente tudo vai bem. Mas por que é que acontece isso, né? E o texto diz, lembra-se, porque se diz, lembra-se, praticamente assim. Quando eu estava conversando agora com uma mãe de criação minha, eu disse, eu me lembro, quando eu era menino aqui, aí eu chegava, a gente acendia no interior que eu estou agora, aí tinha uma lâmpada de lamparina. Aí os filhos naturais dela chegavam e acendiam a lamparina, iam fazer sanduíche, eu contando com ela e rindo. E eu só posso contar isso porque eu digo, você se lembra, eu estava lá. Se eu não estivesse lá, eu não podia chegar para aquela pessoa, você se lembra que parece esquisito, como é que você está pedindo para me lembrar se você não estava lá? Você não sabe, você não viu. Agora quando, desculpa, eu tinha esquecido, às vezes acontece. Quando o Deus diz assim, lembre-se, é porque ele está dizendo, eu estava lá no começo, eu andei com você no percurso, e eu estou com você agora, e estou falando a você a respeito do seu futuro. Ele está dizendo, você tem sido abençoado
Pra gente, pelo egoísmo, pelo muito que é oferecido, o mundo está 24 horas dizendo você precisa disso, você precisa disso, você precisa disso, você precisa disso. Então, aquela questão da satisfação, né? Oferece tanta coisa que a gente começa a imaginar que não é feliz. Deus está dizendo, a maneira que eu enxergo sua vida, você está abençoado como uma multidão de estrelas no céu. Quem é que quer que você não seja enxergado assim e quer fazer que você entenda que você não merece esse status de que Deus está falando igual, a sua vida é abençoada igual às estrelas do céu. Quem quer tirar alguma coisa de você, te oferecer mais alguma coisa, te deixar insatisfeito para tirar algum proveito. Deus está dizendo, olhe, lembre de onde você saiu, lembre aonde você está agora, sozinho você não tinha conseguido. Eu vejo, porque vejo desde lá do começo, caminhei com você, estou com você agora, eu vejo você assim como se fossem essas estrelas do céu. Foi por isso que você chegou aqui. Com todo respeito às classes de trabalho. Cada referência que eu faço aqui é com todo respeito a cada classe. Mas Deus não é assistente social. Assistente social, ele chega, o serviço social, o sociólogo, ou seja, ele chega pós-tragédia. O que foi que houve? É mesmo. E como é que houve? Né? Vamos ver o que é que vou procurar para uma maneira de... O assistente social, por si só, ele não pode lhe ajudar. Seja em catástrofe, terremoto, situação social, financeira, fome, ele vai buscar o recurso em algum lugar para lhe ajudar. Ele, por si só, ele vai te ouvir, se compadecer e comprar a sua luta para ir em busca de um recurso que ele pode conseguir ou não. Com todo respeito e admiração ao serviço social, que eu trabalhei quase 40 anos com serviço social, tanto quando eu era enfermeiro no pronto-socorro, ou depois quando eu fui para o Serviço Público Federal, na repartição também tinha um grupo muito forte de serviço social, então eu sei da grandeza do serviço deles. Eu estou dizendo é que Deus, ele caminhou com a gente e viu quando a gente se feriu. E por que Deus não livrou? Porque a vida não é assim. O mal está aí atacando e a gente faz coisas. Eu não estou nem julgando você. Você sabe. Você sabe. Todas as cicatrizes que eu tenho, eu sei por que foi. Foi Deus não. Todas. Entendeu? Queda de moto, aqui não sei o que, de uma escada, a de uma coisa, de uma pedra. Todas elas eu sei. Então, a gente pode querer culpar Deus, mas uma coisa eu tenho certeza, que tenha sido no seu corpo, nesse tempo de caminhada que você tem caminhado até aqui, que tenha sido no teu corpo, na tua alma, no teu espírito, no teu emocional, no teu cognitivo, na tua vida social, foi Deus que fechou a cicatriz. Foi Deus que sarou, querido. Porque o mal que tentou ferir a gente, a tendência dele era manter a ferida aberta. Que é uma das coisas que o mal... Ele é o pai da mentira, né? Ele é o promovedor do pecado e ele é o acusador. Ele gosta de o dedo lá na ferida, mantendo a ferida aberta. E Deus enviou seu filho para curar e sarar. Mas eu nem sabia, não faz diferença para Jesus. Tá certo? Ele veio para buscar, cuidar, curar, salvar, livrar. Na natureza salvífica de Jesus. Está nele. E precisou morrer para isso e ele morreu. Então não tem uma prova maior do que isso, né? Então Deus está dizendo, lembre-se. Cada conquista da gente, de um carro de mão ao seu mais rico apartamento, deve a um talento? Sim, você tem um talento, você trabalhou. Espero que tenha sido dessa forma que você tenha conseguido as coisas, porque hoje no Brasil se consegue coisas de muita forma. E depois ainda sai postando, devia ter um pouco de bom senso, já que não usa dos métodos apropriados, devia não passar uma imagem de que
tá bom não, porque vai criar a impressão que a vida é fácil e não é. Tá certo? A vida é de dificuldade, mas eu sei que você conseguiu grandes conquistas. Não, mas eu queria um espaço a mais, uma sala a mais, um quarto a mais, um apartamento, uma casa, um carro. Eu queria uma moto para trabalhar, eu queria um ambiente para botar o meu comércio de alimento, eu queria meu ambiente para botar meu salão, meu manicure, meu cabeleireiro, minha oficina mecânica. E Deus está dizendo, lembra lá no começo o que é que você tinha. Então não foi por acaso. E quando eu falei no começo que essa palavra é esfregada, né? Porque a palavra de Deus pode ser apresentada como água ou óleo. Tá certo? É lâmpada. Depende do versículo que Deus queira usar. Então, quando eu falei que essa palavra hoje eu estou como ungindo, e essa palavra ungir quer dizer esfregar. Tá certo? Então, no Oriente, os salmos e algumas outras textos da palavra de Deus demonstram como é que funcionava. Pelo menos, um pastor ele derramava o óleo sobre o animal, esfregava o óleo naquele animal, para que seria uma forma de repelente, de cicatrizante, de proteção, de melhorar o estado da pessoa. Então, no Antigo Oriente, essa unção com óleo, eles massageavam com força. Se alguém ia ungir alguém, a pessoa... E eu sei o que é isso, eu só me lembro um acidente que eu tive, e uma família me recebeu, nunca tinham me conhecido a gente, e já tiraram os filhos lá do quarto deles, e botou eu e minha esposa, e eu com costela quebrada, e a dona da casa, olha, dona Leila, eu pedi licença, a Leila era bem novinha, aí eu comprei um negócio aqui para passar no pastor, e meteu o bálsamo lá que ela trouxe, enfergou, para aquele enfergar que ela estava fazendo aquela medicação, aquele bálsamo, aquele óleo lá, entrar dentro de mim. Então a palavra esfregada é isso. A minha função aqui é fazer com que essa palavra poderosa entre dentro de você. E quando ela entra, ela vira um isolante, como um escudo que eu preguei ontem, né? Ela preenche os pequenos rachões. Aonde eu estou hoje, no interior, em um estado do Nordeste, quando eu era novo, aí as mulheres novas daquele tempo, faz muito tempo isso, né? Faz muito tempo. Mas aí tomava banho, aí antes de ir para festa, um negócio, aí elas colocavam óleo de coco no cabelo. E no cabelo vinha para a testa, né? Você ia num baile, aí chega a ficar brilhando aqui lá. O cabelo ficava bonito, saudável. E depois de um tempo aí começou a ser oferecido, não, isso não é bom para a sua vida. Não, isso aí é muito coisa do Nordeste, óleo de coco, coisa mais atrasada. Aí hoje, assim, uns poucos dias atrás, eu estava nos Estados Unidos, tenta comprar um óleo de coco lá. Eu fui numa masoterapeuta, minha filha levou que eu tive eu fiz uma traquinagem, digamos assim, e torci a coluna lá, e ela me levou lá numa clínica. E a mulher putufa óleo de coco aquecido lá nas minhas costas, antes de massagear, esfregou. E eu, só pelo cheiro, óleo de coco. Esfregando, preenchendo. Então, os rachões que, se são pequenos rachões, pequenas fissuras, não pode ser visto. O óleo adentra nos lugares que não pode ser visto pelo lado de fora. A palavra de Deus, ela entra nos rachões da tua alma. Eu tenho uma convicção que nossa alma é como uma tessitura de um tecido, de linho, de algodão, que você vê as tramas assim. E de tanta gente, às vezes, esfregar a alma, é luta, é peleja, é luta. Aí as tramas ficam assim meio folgada. A palavra de Deus vem e ajusta novamente e a trama fica toda perfeitinha.
Isso não está em filosofia, biologia, nem na teologia. Eu estou dizendo que eu acredito assim. O restaurar de Deus, Deus restaurando o nosso emocional, né? E esse negócio eu tinha até anotado aqui. Você já escutou a palavra dizer, fulana estourou, minha filha, porque ela foi somando, não é um dia não, é um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Não, rapaz, ele aguentou, mas foi um dia, foi 2 dias, 3 dias, foi somatizando, foi acumulando, tá certo? Essas cargas emocionais acumuladas. E há hoje, não só a neurociência, mas a ciência em si, né, a biologia, diz que esses acúmulos emocionais são acumulados nos nossos músculos. Aí você diz, pastor, mas aí eu não estou entendendo bem. É como a fibromialgia. É um estado emocional. Chega para um médico e diga, faça o diagnóstico aqui da minha fibromialgia para... Eles, não, está acumulando nos seus músculos. E hoje os lutadores sabem disso. Não, tem que desatar o nó, está no músculo. Entendeu? Toda a carga emocional. E eu que tenho, eu sofri esse acidente que eu preguei até essa semana aqui. E depois dele aí deu 3 hernias de disco, degeneração das vértebras, deu um bocado de coisas assim. Então todo o meu emocional vai para os músculos e dá dor, e dá ponto de dor. Isso é somatização. E quando eu falei que esfregar e é ungir você com a palavra, porque Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz a palavra de Deus é viva e eficaz e ela adentra nosso ser até o lugar que divide junta e medulas e músculo. Olha como a Bíblia prevê as coisas. É um texto que solto pode não fazer sentido, mas eu estou me explicando. Hebreus 4, 12 está dizendo, quando eu fico ungindo você, espalhando, esfregando a palavra. Eu não gosto muito de esfregar, mas é um termo oriental, então eu tenho que usar esse termo. Porque ungir é esfregar. Eu sou escritor, eu poderia pegar um outro adjetivo, eu poderia usar, mas eu tenho que chegar o mais próximo possível, e é isso. O sentido aqui, a palavra de Deus, ela é passada, exprimida, repassada em você, repassada de novo, e ela adentra dentro de você, literalmente, diz o texto aqui, até o ponto que divide junta, medula, nervo, carne, músculo. E hoje a ciência prova que essas coisas emocionais, as somatizações, a gente guarda do lado de dentro. Aí chega alguém aqui, um homem ou uma mulher de Deus, para falar de um bálsamo que pode tirar essas coisas dentro de você. Isso é muito atrasado, isso... Aí vamos à terapia, realmente a gente faz terapia, mas aí a palavra de Deus ela tem viva e eficaz, tá certo? Se você não acredita na palavra de um homem, de uma mulher de Deus, você vai acreditar na palavra de um terapeuta que deveria também, tá certo? Estou dizendo assim, se de Deus, tem pessoas que não acreditam nem em Deus, né? Imagina, né? E essas coisas a gente precisa valorizar o hoje, acreditar no amanhã e dispensar os pensamentos negativos, as experiências negativas que a gente tenha tido, tá certo? E vou trazer uma revelação para você. Quando lá em Hebreus, nas epístolas do Novo Testamento, essa palavra foi escrita, ela é escrita como tomôntero. Pastor, essa palavra parece algo que eu já vi na minha vida. Exatamente. Essa palavra é a raiz de uma palavra que no Brasil chama tomografia. E o que é tomografia? É entrar fatiando, dividindo. Ela vai chegando, a tomografia é mal? Não, ela vai analisando tudo que está dentro. Ela faz a leitura por dentro, fatia por fatia. Vai estralando e vai filmando e fazendo a leitura tudo que está dentro, né? Então, a palavra desde lá de Hebreu, quando as pessoas nem sabiam que um dia haveria exame de imagem, capaz de fatiar a pessoa cientificamente, porção por porção, e analisar o estado
dos órgãos internos daquela pessoa, toda a estrutura daquela pessoa, no sistema ósseo, no sistema linfático, no sistema muscular, né? Em todo o sistema da pessoa. Nem tinha ideia que um dia seria inventado, Deus já tinha botado. Como é o nome, pastor Marconi? Tomônteros. É isso que está escrito lá no livro de Hebreus. Olha como a Bíblia tem coisas, né? Então, quando a palavra de Deus entra, ela não só denuncia um estado como a gente está. Se ela chega na junta e medula, provavelmente aquele lugar estava travado, estava impedido, não estava com locomoção. Ela é viva e eficaz, ela não é um exame de imagem. Ela entra, é viva e eficaz. Então ela começa a agir. A pessoa está paralisada por um trauma, ele devolve, a palavra de Deus devolve a capacidade, tá certo? Até junta medulas, junta medula, você sabe onde é a medula? Que fica dentro do fêmur. E é lá que é feito as hemácias, né? Os glóbulos vermelhos, e é lá que começa o local dos oxigênios caminhar. Então Deus está dizendo que ela entra até na medula, ele vai oxigenar a tua vida. Ele vai dar fôlego à tua vida, tá certo? Ele vai colocando energia na raiz. Porque muita gente fala que a raiz da nossa vida está lá na medula, né? É lá que faz os glóbulos vermelhos, então é lá que está a raiz da vida, né? E a Bíblia, quando fala o vale dos ossos secos, é porque, queria dizer, não havia mais nem medula para recuperar. E Deus não quer saber se está seco, se está esturricado, se está assim, está assado. A palavra de Deus entra e regenera, e revitaliza, e faz novo, e impulsiona, né? E passa a fazer parte de você. Ela não entra e funciona ali e sai. Só se você quiser tirar, porque Deus ele não vai tirar, Deus não tira, ele não dá nada a ninguém para tirar. Tá certo? Até eu falei essa semana, o diabo, quando ele caiu, as pessoas ficam desafiando o diabo tem força, Deus tem poder. E por que Deus não tirou a força do diabo? Porque Deus, depois de dar uma coisa a uma pessoa, ele não toma de volta, não. Deus está dado. Mas e se a gente enterrar? Bom, o terreno é seu, a pá é sua, aí você pode enterrar qualquer coisa, né? Inclusive as bênçãos pode enterrar a gratidão, né? Mas eu hoje vim dizer, lembre-se de onde você saiu, o que é que você tinha. Né? O lugar que você está hoje, o lugar que nós estamos hoje, um dia se chamou projeto, desejo, oração. O lugar que estamos hoje, um dia era futuro, incerto. E a gente desejava demais e queria ter. Quando eu era menino, eu tinha o calçãozinho, não tinha cueca, né? Foi usar cueca, já era muito grande. Era um calçãozinho de um tecido que tinha umas rosinhas, umas frutinhas, a chita, parece, um tecido de pobre mesmo, bem humilde, lá na vila. E não tinha muita coisa, não tinha. Eu morava numa vila de casa de compensado, não tinha muita coisa. E tanta coisa que eu imaginei no futuro, e que eu alcancei e passei, já estou em outros futuros, e de repente, porque estou no momento agora, que ainda não alcancei alguma proposta nova, eu vou desconsiderar a vila que eu tomava banho naquela bacia, ou então lá no banheiro, que era um banheiro para 9 famílias, um vaso sanitário para 9 famílias, um tambor de água, e todo mundo tomava banho ali, uma pia para todo mundo lavar louça, e era assim que era. E eu sei de onde eu saí, eu sei a ajuda que eu tinha. E você procure lembrar também, né? Os recursos que você dispunha. Você era uma grande influência política, era? Você tinha era herdeiro, você tinha um familiar rico, você tinha... O que você tinha lá atrás, quando você pediu a Deus
o que você tinha, só você mesmo, era suficiente para te trazer aonde você chegou agora? O lugar que você chegou? Se fosse só pelos seus recursos? Então, a promessa de Deus, ela não é previsão. A promessa de Deus é o próprio futuro. A promessa de Deus não é, eis que eu estou vendo que não sei o quê. Isso aí é uma pessoa querendo revelar uma coisa, não sei, pode ser revelação, pode ser reveladez, quem é do meio evangélico sabe o que é que eu estou falando. Mas quando Deus fala, a promessa de Deus não é só uma previsão do que pode. Quem faz previsão é a meteorologia, tá certo? É a moça do tempo. Quando Deus faz uma previsão na tua vida, essa previsão é o próprio teu futuro. E o diferencial da minha vida e da tua vida é o agir de Deus, tá certo? O agir de Deus. Então, Moisés, Deuteronômio não foi escrito por Moisés, né? Moisés está lembrando. Lembre o que é que você fez no passado. Lembre o que Deus fez na sua vida no passado. Lembre do que Deus está fazendo na sua vida no presente. E lembre e acredite na promessa que Ele está dizendo do que vai fazer no futuro. Você já viu alguém pronunciando? Eu acho que eu estou com um problema de dicção, né? Hoje na cidade teve tantas coisas assim meio esquisitas que eu acho que abalou um pouquinho meu emocional. Você já viu alguém pronunciando o nome de Deus? Primeiro, não era digno você ficar pronunciando o nome de Deus à toa, em vão, né? A Bíblia diz não pronunciar o nome do Senhor em vão. E uma das coisas que me chocou a primeira vez que eu fui nos Estados Unidos, isso me chocou, não foi não andar fora da faixa, não. Porque eu já fui repreendido na Argentina, nos Estados Unidos, porque eu sou brasileiro, a gente passa fora da faixa. A gente não presta nem atenção onde é a faixa. Passo com meus netos no braço, lá vai, pai, já foi. Não, corra atrás de mim, me pegue, faça alguma coisa. Mas é a minha natureza de brasileiro, né? Lá na Argentina, quando você passa fora da faixa, todo mundo lhe olha assim, atravessado, quase fuzilando você com os olhos. E eu, o que foi que eu fiz? Passei fora da faixa. Na faixa, tá certo? Mas uma das coisas que mais me chocou nos Estados Unidos é que tudo eu digo assim, ai meu Deus, ai Jesus, chega Jesus, ô Jesus, ô meu Deus, se bater em mim, essa semana eu dei uma martelada no meu dedinho que ficou roxo. Quer dizer, não ficou roxo como deveria ter ficado, porque na hora eu começo, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aí não fica roxo. Mas na hora ficou bem vermelho, uma martelada que eu dei no dedo. Então, qualquer coisa que seja bom, ou seja preocupação, ou se doer em mim, eu digo, ai meu Deus, chega Jesus, glória a Deus, chega Jesus, oi, ai Jesus, Jesus, entendeu? Aí minha filha disse, pai, por isso que eles não falam God, falam gosh. É quase Deus, mas não estou falando para não pronunciar o nome do Senhor em vão. Que respeito. Isso me chamou demais a atenção. Digo, olha o respeito. Então, o nome de Deus, ele no Oriente, você só podia dizer o nome do Senhor se você estivesse falando com o Senhor. Não podia usar o nome de Deus de qualquer maneira, porque Deus é santo. E o Brasil não entende isso, o Brasil vulgariza, o Brasil é lamentável o que faz com o credo, não é questão de religião, é com a figura do espiritual de Deus, é uma falta de respeito que se tem aqui no Brasil. E olha, eu tenho a minha fé, eu sou cristão evangélico, mas eu tenho visto coisas no Brasil, até em alguns movimentos, aí pegam uma imagem de uma religião do catolicismo e fazem abominações com a fé. Aquilo ali é porque não pode atacar o próprio Deus, e no Brasil se vê essas coisas como natural. Então o nome do Senhor, a gente no seminário aprende lá que é um tetagrama. Tetra de 4, né? Então não é tetraletra porque é hebraico, então ficou tetagrama. Iavé, que não é Iavé. Iavé porque a gente é brasileiro, fala em português, e como é que teria que transliterar? Transliterar, eu dar um som. Como é que eu vou dar um som a essas letras? Iavé. Mas ainda não é o nome de Deus, tá certo?
E quando perguntaram, eu digo que foi quem que mandou. E Deus disse a Moisés, vá lá e faça isso e isso. Aí Moisés disse, tá certo, eu vou. Eu digo que foi quem? Ele diga que foi, eu sou. Depois no seminário eu fui estudar, aí era, não, eu sou um sou constante. Eu sou hoje e amanhã eu sou. Foi isso que eu aprendi quando eu fiz o bacharel. Depois eu fui fazer o doutorado, depois mestrado, depois doutorado. Aí não, aí foi pesquisar e as pesquisas aumentam e lá vai. Aí não estava escrito eu sou não, eu sou o que serei. No português não faz muito sentido. Mas ele está dizendo, eu sou hoje e amanhã continuarei sendo, eu serei o que sou hoje e amanhã eternamente. E também é aplicável ao passado. Ele é desde o princípio, por isso que ele é o alfa e o ômega. O princípio, o meio e o fim. Ele é todo esse tempo. E no tetragrama de Deus, a palavra Rové e Avé, né, que é 4 letras. Então, Raiá, que é a primeira parte do H, quer dizer, ele foi. Ravé, quer dizer, ele é. E Rié, quer dizer, ele é e fará. Então, a palavra de Deus está dizendo assim, olha, lembre-se no seu passado, no seu presente e acredite no seu futuro, tá certo? Em Deus, né? Deus está lembrando o passado e a demonstração de Deus não é, porque o que a gente queria é que Deus realizasse aquilo que você está pedindo agora, né? O seu princeso, a sua princesa, a sua mansão, o seu carro, seu emprego, sua faculdade, inúmeras são as coisas que a gente precisa. Deus não está fazendo isso agora, talvez não, talvez sim esteja fazendo, não sei. Mas o que Deus está dizendo, olha, dentro dessa sua realidade, lembre, você está vendo sua realidade hoje, pois lembre do seu passado. E quando Deus decreta algo, agora vai ser um contrassenso isso que eu vou falar. Quando Deus decreta algo para o nosso futuro, o verbo está no passado. É difícil a gente entender isso no português, mas um exemplo disso, ele disse, eu tenho preparado, vai à terra tal porque eu tenho preparado. Então, Deus ele se antecipa no fazer antes da gente tomar conhecimento ou tomar direção em alguma direção que ele queira que a gente vá, tá certo? Então Deus ele não improvisa no caminho. É difícil a gente entender isso porque a gente é imediatista e atrasado. Se for brasileiro é pior ainda, aí só vai no último dia, né? Igual do imposto de renda, né? O brasileiro diz né, Então quando Deus decreta algo na nossa vida, ele diz, e eu tenho feito isso lá no futuro. Isso é metafísica, então fica difícil a gente entender, que para mim só está feito na hora que eu terminei de digitar, está feito. Deus, ele ainda não chegamos lá, mas esse digitar aqui já está feito lá, tá certo? Na área que for, tá certo? Então quando Deus decreta algo no nosso futuro, o verbo está sempre no passado. Quer dizer o quê? A ação está concluída. Mas eu não alcancei ainda, eu não estou pregando aqui que você alcançou. Por enquanto, o que eu estou dizendo é que você lembre quantas coisas Deus te fez alcançar. Quantas coisas Deus te fez alcançar e sozinho, nem eu, nem você. Né? Então, a gente olha para o futuro e o que é que a gente tem? Você pode ser cartomante, pode ser o que for. Você tem certeza. Você viu na Copa os cartomantes fazendo as adivinhações? O que eles declaram com certeza, nem ele acredita. Ele dá o chute. Se colar é o famoso, é igual o garçom de restaurante. Se colar, colou, né? O cara diz, rapaz, essa costela aqui. Ele disse, não, isso aí é o se colar, colou. O que é isso? Ele disse, eu botei, se colar, colou, né? Deus não é assim, não, tá certo? Então, quando a gente olha para o futuro, a gente vê incerteza. Quando Deus fala do futuro, ele diz, já está concluído. E você vai precisar teimar muito, errar muito, se esforçar muito para não chegar no futuro melhor de Deus que ele preparou. Mas tem muita gente preparada se fazendo assim, viu? Se esforçando bastante para errar o caminho, errar o alvo. Tem muita gente que, né?
A promessa de Deus ativa 4 engrenagens. Quando eu falei que a palavra é esfregada em você, aí foi em que, pastor? Falei, mostrei até lá em Hebreus que ela entra e ela é viva, é eficaz, apta, quer dizer, tem capacidade. É como um antibiótico na época, ele entrava já, olha que coisa maravilhosa, o antibiótico consegue matar essas coisas nocivas que estão dentro da gente. Então já entra com ação, não é só entrar, não é só uma descoberta, não é só algo que é injetado em você. Entra e já entra com ação. Tá certo? Aí eu botei 4 coisas que... 4 engrenagens, como eu falei, né? Da junta, medula. Se entra na junta é porque estava travado alguma coisa na sua vida. Então vai começar a caminhar. Na medula, Deus vai oxigenar, vai impulsionar, vai dar vigor, vai dar ânimo. E por aí, daquela hora que eu estava falando. A primeira engrenagem está em Isaías 40, 29. Diz que a palavra de Deus dá força ao cansado. É um complexo vitamínico muito melhor do que vitamina B, ABC12 e mais todo o alencado daquelas vitaminas que vem naquele... Ele dá força. Aquelas coisas, tem muitas delas, ele estimula só uma energia que já é sua mesmo. É como esse energético que as pessoas tomam no bar. Aquilo, ele não está dando energia a você não. Os eletrócitos ali e a cafeína... Ele ativa as coisas, o pouquinho que você tem dentro. Aí ele dá uma sacudida, os bichos ficam doidão dentro da gente. Aí você pensa que está eletrizado, que tomou uma energia. Não, ele só fez ativar. Amanhã você está mais descompensado ainda, tá certo? Isaías 40, 29. Dá força ao cansado e multiplica as forças. Além de dar força ao... Deixa eu ler para você. Isaías 40, 29. Estamos já terminando. Quando eu digo que estamos já terminando, ainda falta um tempo. Ele dá força ao cansado e fortalece o que não tem vigor. Então a primeira engrenagem que a palavra de Deus, quando é ministrada na tua vida, e você permite que seja esfregada na tua vida, ungida, esfregada, ela dá força ao cansado e multiplica as forças. Então a promessa de Deus é a energia biológica. Se dá força ao cansado, então é uma força biológica. Rapaz, não sei nem como é que eu aguentei. Eu estava... Mas Deus me deu força e eu... Você já disse uma mulher, já viu uma mulher falando isso? Um senhor, uma senhora, um homem? Ao mesmo um jovem. Eu me lembro quando eu fui fazer o primeiro vestibular, eu fiz para educação física. E eu passei, na época, era muito difícil, quando eu era jovem, era muito difícil. Aí tinha o exame físico também. E eu entrei no prado lá para fazer aquela volta enorme, era 2 voltas. Depois de ter nadado 50 metros, depois de ter jogado uns negócios, depois de ter não sei o quê. Aí entrou naquele prato e eu não tinha costume de correr, eu era magro demais, devia ter umas 14 variedades de coisas no intestino, que eu não vou dizer o nome, né? Que você sabe aquelas coisas que a gente diz quando a pessoa... Aí, e eu correndo, e lá vai. Quando eu dei a primeira volta, eu estava atrás de morrer. Eu era jovem, eu era muito jovem mesmo. Mas quando eu já tinha tido aquelas outras atividades tudinha, então quando eu dei a primeira volta completa naquele prato, é muito grande, aquele o oficial mesmo, né, aquela pista completa. Aí eu circulei todo, e quando eu cheguei no canto da primeira partida, eu tava para morrer, mas só que tinha os pais dos outros alunos, eu não tenho pai, né? Então, mas aí eu peguei carona nos pais dos outros alunos, e olharam para aquele magrinho, eu sou branco, e se eu ficar nervoso eu fico vermelho, mas eu acho que eu tava amarelo, um amarelo sabão, um amarelo... Aí os pais ficaram com pena daquele amarelo, vai, você consegue, não sei o quê. E eu tomei um fôlego e fui, meti o pé e fiz a segunda volta. Então, esse tipo de fôlego que chega quem é idoso, quem é jovem, quem é maduro, homem, mulher, criança, adolescente, ele dá força. Onde foi, pastor? Está aqui. Isaías 40, 29. Ele dá força ao cansado e fortalece o que não tem vigor.
E eu creio que isso vai acontecer, tá certo? Então, a segunda força. Deus, quando a palavra entra em você, nada que eu falo aqui tá à toa não, viu? Pregador comigo. Eu já vi pregador internacional que eu fui... Não tomo por vaidade disso que eu vou falar, não. Uma vez eu fui pregar numa grande cruzada, aí quando eu cheguei disseram logo assim, ó, tem uns pregadores aí que uns é da Europa, outros vão direto pregar na África, o outro não sei o que. Meu Jesus, o que é que eu estou fazendo aqui, Jesus? Só tem gente da Europa, da África, não sei da onde. Aí comecei a pregar, daqui a pouco aquele povo da Europa, da África, estava anotando no papel. Eu digo, aí, o que é que Deus faz? Isso não é vaidade, mas me deu um bem-estar enorme no meu peito. Deus disse, pode ficar tranquilo, sou eu que falo na tua boca aí. E daqui a pouco aquele pessoal tão acostumado a fazer grandes sermões, estava anotando as coisas que esse branco aqui, né, desse mestiço. Eu sou mestiço, né? A segunda habilidade, Êxodo capítulo 31, 3. Artesão com sabedoria, entendimento e aptidão em todo artifício. Como é o nome disso, pastor? Melaca. É habilidade técnica. Eu sei que tem Senai, você precisa fazer Senai, você precisa fazer faculdade, você precisa fazer não sei o que, você precisa ter os dons natural que a gente carrega. Mas quando Deus quer que a gente vença numa área, Ele dá aptidão. Aqui tem o nome dessa unção da palavra, Melaca. Não é aquele gíria do Brasil, não. M-E-L-A-K-A-H. Que seria cultural, sair daqui. É uma habilidade que Deus dá. Quando foi isso? Entre o povo que saiu para o ofício, pro deserto, aí Deus queria que fizesse o templo, né, a tenda toda bonita lá, e precisava de gente que soubesse trabalhar com couro, com ouro, com tecido. Aí disse, quando é que a gente vai achar isso? Deus disse, não se preocupe não, vou preparar eles aqui no meio do povo. Deus disse, tá, eu vou botar essa unção aqui, a palavra. Bom, entrou e os caras sabiam fazer. Você está vendo como tem coisa na minha vida e na tua vida que você vai precisar solucionar e você precisa pedir a Deus, Ele vai te orientar, tá certo? Ele vai te dar sabedoria. Falar em sabedoria, a terceira unção, a terceira engrenagem é sabedoria. Tiago capítulo 1, versículo 5. Deus dá sabedoria e discernimento. Como é essa palavra no original? Chaplos. Olha aí, eu esfregando a palavra na tua alma, na tua vida, no teu espírito, no teu lar, na tua família, na tua casa, no teu negócio, na tua vida, no teu amor, esfregando a palavra e você aplicando uma, duas, três, eu já falei três, eu falei quatro. A quarta coisa, ilumina o caminho. O Salmo 119, versículo 10. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ah, você sabia, eu gosto das coisas assim que os outros pregadores, você não vai ver os outros pregadores falando. Quando diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Essa lâmpada aqui não é um farolete da China, daquele que ilumina até o 8º quarteirão depois da tua rua, não. Essa lâmpada aqui é um tipo de candeeiro que só dava para você enxergar o seu passo que você estava firmando e o próximo passo. Isso é um grande segredo. Quando diz lâmpada para os meus pés, ele está dizendo, eu vou caminhar com o Senhor dirigindo. Porque se iluminasse todo o caminho, a pessoa já viu o caminho, podia até soltar a lâmpada. E a lâmpada é a presença de Deus, é a palavra. Aí Deus está dizendo, vai esfregando essa palavra em cada passo da sua vida. Isso aqui não é invenção, o pastor está conjecturando, fez a ligação. Isso aqui são mistérios, você não vai escutar isso em outro lugar. Você pode pesquisar no YouTube, aí você não vai achar. Agora, se você botar no pesquisa lá e pesquisar, o IA vai dizer a verdade. Onde é que você escutou isso? A palavra de Deus, ela é funcional, mas a promessa está no futuro, mas devemos caminhar nela. Passo a passo, Deus vai iluminando. Aí eu podia até ir por outro caminho agora, que não é o caso agora.
esse iluminar de Deus tem coisas da proteção, guarda, o mal não pode chegar porque a luz é Deus, então, e que o é o nome da luz? Aí eu posso lhe garantir, Jesus quem disse, eu sou a luz do mundo, tá certo? Então, o mal não pode tocar em você, a seta não pode chegar porque essa luz também te protege. Então, 4 engrenagens que Jesus Cristo está azeitando na sua vida pela palavra, né? Mateus capítulo 14, 17, 19. A realidade de Deus é diferente da realidade que a gente consegue enxergar ou entender. A gente só, para fazer muito, precisa de muito. Para você vender muita coxinha, você precisa de muito trigo, muita coxinha, frango, muita outras coisas que você bota, tempero, e aí vai vender mais. Se você for vender, ou se tiver loja, você precisa ter mais. A realidade de Deus é um exemplo, tá aqui, ó. Mateus 14, 17, 19. Todo mundo conhece esse texto. Tinha 5 pães, né, e 2 peixes. O olhar humano é 5 pães e 2 peixes, né? A realidade do que vemos, quando colocada na mão de Jesus, ele muda de atmosfera. E tudo que tiver dentro da química, da física, da biologia, estão sob a ordenança de Deus. Então, 5 pães e 2 peixes, são 2 pães e 2 peixes, até chegar na mão de Jesus. A partir daí, não é que começou a chover do céu, ou brotar da terra, começou a... É aquele filme Hambúrguer, do desenho animado, eu adoro desenho animado, aí caía hambúrguer do céu. Não, com Deus não é assim. É naquilo que a gente apresentou diante de Deus e Deus vai fazendo multiplicar. Porque a atmosfera mudou. O que a gente tem está no domínio, no plano do físico. Então é só na nossa força e na nossa capacidade, e nós por nós mesmos. A gente pode até conseguir mais, mas não dá para multiplicar. Desse livro é multiplicar 2 Bíblias. Não tem como. Mas quando passa na mão de Jesus, a atmosfera é outra, onde ele tem todo o domínio, mesmo ainda estando nesse plano natural aqui. Então quando toca na mão de Jesus, a multiplicação. Então Deus não cria, ele criou do nada a existência das coisas. A partir daí sempre ele vai usar o que está aqui mesmo, tá certo? Então no princípio era o verbo então no princípio tinha ele e ele mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo. E ele foi dizendo faça, 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 depois dali eles pronto, tudo que precisa já está aí, tá certo? Então quando eu estou ungindo você com a palavra, na realidade do que você está vivendo, ela entra nas rachaduras, como eu falei, né? Do corpo, da alma, do espírito, da sua vida. Aonde temos insuficiência, né? Como foi lido anteriormente, né? Então Deus coloca habilidade, força, domínio. Se não tem dinheiro, o nome dele é Jeová Jirê, Deus de provisão. Então a palavra de Deus entra como provisão. Se não tem saúde, ele é a própria vida, né? Ele traz o renovo. Por quê? Porque fomos formados pela mão dele. Se o casamento está quebrado, ele é a defesa. Porque só tem um que tem interesse, e às vezes isso é muito difícil de explicar. A gente luta tanto, e às vezes a outra parte não entende isso. Só tem uma pessoa que tem interesse no falecer do casamento, no matar o casamento, no destruir o casamento. Porque casamento é ministério de Deus, família é ministério de Deus. Então Deus é defesa. Deus estabelece o equilíbrio contra todo ataque, né? Se um casal está aí, Deus, a palavra tira o peso dos erros do outro. Por quê? Porque a gente erra mesmo, todo mundo é especialista em errar. A gente erra. Mas quando o casal tem Deus,
o erro do outro não tem tanto peso. Por quê? Porque a gente erra também, a palavra nos dá tranquilidade, né? A família que vive em guerra. Então, a palavra de Deus, ela anula e quebra padrões. Tem casa que eu entrei que eu digo misericórdia. Mas eu já fui em casas na beira da maré. Eu já fui em casa que a maré, quando enchia, ia bater lá na sala. E era uma felicidade tão grande quando eu chegava lá. E olha que para me chegar nessa casa, tinha que passar pelas licenças do bocado de cara para poder liberar e dizer, é o pastor aí. Aí os caras viravam de costas e eu passava. E vamos embora. Aí o pastor que lá vai descendo ali, aí o pessoal já virava para cara para o outro lado e eu já ia me embora, já ia descendo e já ia bater lá nos cantos. Então, aonde não tem Deus, tem canto que é assim, tão simplesinho, mas tem Deus. Tá certo? Mas tem canto que tem tanta ostentação e a família está vivendo em guerra, né? É motivo para os comentários dos aplicativos, dos Instagram, das coisas da vida, né? Então a palavra quebra, anula padrões de violência, de condenação, e a palavra de Deus nos garante nova história. Como é que eu faço isso? Do mesmo jeito do pão. Na hora que chega na mão de Jesus, aí já entra para outra dimensão. Ele diz, eis que eu faço nova todas as coisas. E como é que eu vou me identificar? Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, tudo que se fez novo. Mas o povo vai acusar, tenha paciência. Eu também, quando eu aceitei Jesus, dizia assim, não dura uma semana. Aí passou uma semana, dizia, não dura um mês. Aí depois, não dura um ano. Não, mas 2 anos não dura. 5 anos não dura, 10 anos eu acho que não dura não, 20 anos não dura não, 30 anos não dura. É melhor, acho que ele não vai sair mais não, glória a Deus, em nome de Jesus. Por quê? Porque quem me sustenta é Jesus. Não é pela força, pela mão, não é a nossa mão não, tá certo? Então a palavra ela entra na medula da família. Limpa o sangue. Não tem coisa que é de família, é hereditário de família. Não estou falando só de doenças genéticas. Tem coisas que são tradição de família. Aquela família, todo mundo é daquele jeito e carrega aquela... A palavra de Deus entra na medula da família, limpa. E esse texto que eu li lá no começo, eu estou já terminando, diz que Deus vai aumentar 1000 vezes mais. É um número bem astronômico. Por isso que Deus disse, eu estou olhando para a sua vida e estou contando assim como se fosse estrela. A leitura inicial eu fiz em Deuteronômio, capítulo 1. Tá certo? Eu vou aumentar... Isso quem disse foi o próprio Deus no texto lá. Vou aumentar 1000 vezes. A palavra de Deus redefine a nossa linhagem. Eu não deixo de ter tido um pai, embora eu não tenha tido. Eu fui gerado, mas pai não tive pai. Mas a palavra de Deus redefine a nossa linhagem. Passamos a ser filhos de Deus. Ela zera. Tem gente fazendo agora um curso para zerar a vida de atividades de parceiro, né? Porque o velocímetro rodou, o odômetro rodou 14 vezes emendado as centenas de milhares. Aí já tem curso no Brasil para você zerar o odômetro. Quem pode zerar a nossa vida e começar tudo de novo se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E não tem mais condenação na vida da pessoa. Faz novo e faz de primeira mesmo, viu? A palavra de Deus é uma semente. A semente ela carrega informação do fruto. A semente da banana, da maçã, do limão, ela carrega a informação do que vai ser. A palavra de Deus é semente. O semeador saiu a semear. Quando eu prego aqui, a palavra de Deus é uma semente na tua vida, tá certo? E isso depende de quantos diplomas a pessoa tenha, da farda ou do erro. A palavra de Deus, ela desfaz algumas coisas hereditárias. Ela faz com que, mesmo na simplicidade, nossa mesa transborde. Ela quebra a herança de abandono.
Eu não sou traumatizado. Quando eu falo aqui, eu não tive pai, é porque eu sei que tem muita gente no Brasil que não tem pai, então talvez se identifique comigo. Mas se você quiser saber, pesquise na minha vida, veja onde é que eu cheguei. E não cheguei só, não. Eu não tive pai natural, mas eu encontrei um pai que me amou e me puxou para cima. A palavra de Deus, ela acaba com a destruição familiar, ela acaba com a repetição dos erros. A palavra de Deus tira algo que é maravilhoso, que é a inferioridade. Tem umas coisas, parece que a pessoa nasce com alguns desígnios, que tudo fica mais difícil da gente acessar. Então eu não tinha como eu disse, né? Eu estou fazendo muitas vezes para você fazer isso na sua própria história. Veja de onde é que você saiu. Mas eu sou um príncipe galês e estou disfarçado aqui no meio. Perdão, Vossa Alteza. Aí no seu caso é diferente, tá certo? Tirando o resto de nós, querido, todo mundo saiu de um canto que teve muita dificuldade. Então, e essa dificuldade muitas vezes fez a gente se sentir inferior, porque ninguém tem pena de ninguém, tá entendendo? A palavra de Deus tira a inferioridade. Ela nos valoriza. Deus faz com que uma pessoa fique sentado 1 hora aqui, dizendo as virtudes que você tem e as virtudes que Deus tem para a sua vida, para que a tua autoestima transborde como um cálice transbordante, que a alegria realce na sua vida. A palavra de Deus. E se você acreditar na palavra de Deus, você vai sentar em mesas que o seu dinheiro não pagaria. Eu sou testemunho vivo disso. Eu já sentei em cada lugar, já entrei em cada lugar que eu jamais entraria. Aquele menino da vila. Deus vai fazer você sentar em mesas que o seu dinheiro não compraria, não pagaria. E por que eu sei que essa promessa é para mim? Porque você não morreu. Se você tivesse morrido, aí eu não tinha como pregar para você. Se você está vivo e está escutando a palavra de Deus, essa palavra chegou do seu coração, é porque essa promessa é para você. E para você entender, se você chegou até aqui, está vivo, foi com Deus. E como eu disse, não foi porque o mal, o inimigo de nossas almas, não tentou tirar sua vida, não. Pode ter certeza disso, porque quem disse isso foi Jesus. Ele veio para roubar, para matar e destruir. Se não fosse, e a Bíblia diz, se não fosse o cuidado do Senhor, é Ele que guarda, é Ele que protege, é Ele que livra, tá certo? O inimigo, ele é ardiloso e mau. Eu já vi o diabo, você não tem ideia como o olho dele é frio. Eu não sei nominar, eu não encontro palavra para nominar aquela criatura, a frieza. E era uma convicção muito severa. Dois anjos chegou e trouxe um CD, se botou na minha frente e mandou eu dizer uma coisa, e não falava. Eu ouvia porque a voz dele saía sem mover os lábios. Porque para a gente falar, você precisa que seu pulmão seja cheio de ar, toque nas cordas vocais e emita o som. No mundo espiritual não é assim. Ele abre a boca se ele quiser abrir, mas o anjo não respira. Anjo não enche pulmão. Tá certo? Quem respira é a gente, porque o sistema biológico da gente necessita da circulação, do oxigênio, do sangue, da batida do coração, essas coisas. O anjo é espiritual, então é o que é. E eu olhava no olho do inimigo de nossas almas. Eu nunca tive tanto medo na minha vida e o anjo não deixava eu correr. Mesmo naquele ambiente eu queria correr, mas não podia. O anjo não deixava. Entendeu? Até eu dizer o que era para me dizer e foi luta. Não porque foi luta para me criar coragem de dizer o que era para ser dito. Então eu sei que o inimigo é mau, mas Deus é bom. Então se fosse pela vontade do inimigo, pelo desejo dele, ele veio para roubar, matar e destruir. Foi isso que Jesus disse. Então ele tentou ir muito na tua vida. Não foi as coisas que você viu, não. Aquilo foi só o que você viu.
O vil é uma porcentagem pequena diante das intenções que o inimigo está ao derredor, buscando quem possa tragar. É na natureza dele destruir, está na natureza de Deus ter guardado, guardar e guardar sempre você. Então, e porque nós estamos respirando a partir do. A gente é como aquele carro antigo que virava aquela manivela com o motor rodar a primeira vez. Eu peguei esse carro. Eu já fiz muita desordem na minha vida. Eu e os outros cria lá da onde a gente morava, a gente ligou um carro desse. Um ficou dentro do carro e juntou 3 meninos e a gente virou uma coisa daquela. Foi, a gente virou, rapaz. E o bicho saiu andando. Eu não quero contar isso não, porque pode ser que a família diga, agora descobri quem é que é. Foi a gente. Então, o sopro de Deus é isso. A gente era um motor parado. Aí Deus chegou e. Como é o nome disso? É Ruá. O sopro de Deus na tua vida e nunca mais parou. Então, o motor, quem manteve o motor funcionando para você chegar aqui, querido? Minha querida, meu querido. Quem manteve o motor ligado foi Jesus. Então, você não virou cinza, né? Ou bom, ou mal, ou pouco, ou muito, a gente é brasa viva, né? A Bíblia diz isso, somos brasas vivas no altar do Senhor. Deus cobriu você. Deus cobriu você nos tiroteios literais e filosóficos da vida, né? Sociais. Você não tem ideia do livramento que Deus deu a você. Por isso que você chegou aqui, você não morreu. E não morreu porque Deus esteve sempre lá com você. Deus sempre esteve com você. Tá certo? Ele que estava sentado sempre na cadeira vazia ao lado da tua vida. Que às vezes a gente chora nos cantos sozinho, né? E tem uma cadeira vazia ali. Pode ter certeza. Ele estava lá. Deus sempre esteve lá. Sou teu Deus, nunca te deixo sozinho, filho meu. Quando a gente sem sono, desesperado, né, ele estava em pé lá. E quando você adormeceu foi porque ele soprou a paz que você necessitava. Foi ele que fez a gente aprender. Eu já me vi em situação, meu Deus, me ensina isso aqui. Às vezes a coisa é tão complexa e eu sou autodidata, então eu me meto em cada coisa e às vezes não consigo. Deus me ajuda a entender isso aqui e foi Ele, porque a sabedoria está nele. Pastor, eu não sou inteligente, não? Eu acho que é. Eu acredito que seja. Eu estou falando de uma sabedoria que soluciona para uma determinada situação que você não acharia e de repente, rapaz, me ver aquele estalo e olha que coisa, e consegui. Foi por isso que a família não acabou, por isso que o casamento não acabou, por isso que os filhos, os netos estão aí, porque a mão do Senhor sustentou. E para você que chegou depois, eu estou dizendo, lembre aonde você chegou e quem te sustentou para chegar até aqui. Então Deus não permitiu que terminasse. Por quê? Porque Ele tem uma promessa para a minha vida e para a tua vida. E ela vai se cumprir. Tá certo? Tem um texto romano que se chama São João Bosco. Não é da tradição católica. É só que na história chama ele essa história de a história das cadelas de São João Bosco. Diz que lá em Turim as milícias estavam atrás de matar esse sacerdote. Então quando ele saiu, o povo se armava com ferro e com espada e com arma para ferir ele. Sempre que ele ia num canto, ele trabalhava muito com jovens. Então quando ele ia voltando, o pessoal armava as emboscadas porque queria os jovens na depravação. E ele estava lá ensinando os jovens a se firmarem em Jesus. Aí quando eles iam voltando,
Sempre que ele tentava voltar para um ambiente que ele... Eu não sei se era um mosteiro, aonde ele voltaria e ficaria seguro. Então ele orou a Deus. Deus, não deixa me atacar. Eu não tenho proteção. Você pode pesquisar isso que eu estou falando agora. Chama-se Ilgrigio. Diz que vinha uma loba. Essa loba, quando vinha rasgando meio mundo. Não tinha medo de ferro, não tinha medo de aço, não tinha medo. Isso não é mitologia não, viu? Isso aqui é história. E diz que a loba, quando chegasse, ela já chegava na voadora, essa loba. Uma loba mesmo. No dente, na pernada, na dentada, na arranhada. A loba já entrava se espalhando meio mundo. E depois corria todo mundo, ela ia seguir o caminho dela e o São João Bosco. São João Bosco. Então você que é católico, eu acho que você vai gostar dessa história. Tenho certeza que você nunca ouviu. Só no pastor Marconi prega essas coisas, né? Então... Quando buscava ele com ferros e faca e com fúria, aí vinha essa loba e o grídio. Aí outras versões dizem que não era um lobo só. Provavelmente lobo não anda só, né? Vai ver que se tivesse mais gente, aí dizia, trouxe até uns amigos aqui. Cai pra dentro, aí tchau. Não vou dizer o que o lobo fazia, porque ele tá pregando, né? Mas você imagina. Feria ele não, tá certo? Então, ó, cuidado, estou falando de coisas que você não viu. Deus pode ter usado até um animal na tua vida, tá certo? Deus usou os corvos para alimentar. Ele disse, eu tenho dado ordem, então Deus fala com os animais também. Eu cresci, como eu já disse muitas vezes, dentro do convento de Santo Antônio. Eu acredito demais nisso. Então nem venha. Pastor, você é crente, pastor evangélico. Eu digo, amigo, cuide da sua fé, eu tenho a minha. Deixa que eu tenha calma, que eu me seguro aqui na palavra. Você vai tirar o meu desejo de acreditar que Deus fala com os animais? Ah, não vai conseguir não. Então, tá certo? Diz que no tempo das guerras do faraó, chama o milagre das éguas do faraó. Soltava as éguas no cio, que era para os cavalos na batalha sentir o cheiro do feromônio da égua e sair desabalado e perder a guerra. Aí o profeta orou e o cheiro, ó, foi dissipado e os cavalos seguiram o caminho, tá certo? Lamentações capítulo 3, 21. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu creio que Deus já falou o teu coração, Deus já ministrou o seu coração. Eu sou o pastor Marconi Teixeira e nós fazemos o programa Dias Melhores. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Fica na paz.